A UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, posiciona-se como um polo científico e cultural e está classificada entre as melhores universidades da América Latina, com reconhecimento nacional e internacional. Investe na qualificação de seu corpo docente e dos técnicos administrativos em educação. Busca a atualização constante de laboratórios e salas de aula e prioriza o diálogo com a sociedade. Constituída como Centro de Pesquisa e Produção de Conhecimento, é a sede do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energia Elétrica, o INERJ. Por ser uma rede constituída com mais de 50 pesquisadores em 6 universidades, o INERJ tem se destacado no apoio aos programas de pós-graduação em engenharia elétrica, nas ações de divulgação da ciência, nas cooperações internacionais e principalmente no apoio ao setor elétrico brasileiro, através da execução de diversos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de telecomunicações, além de prestar serviços para a comunidade da região da Zona da Mata Mineira. Desde a sua inserção nacional e experiência prévia na prospecção e execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o INERJ se tornou uma unidade Embrapi, Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, organização social qualificada pelo Poder Público Federal que, desde 2013, apoia as instituições de pesquisa tecnológica, fomentando inovação na indústria brasileira nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O INERJ, nós temos laboratórios em 6 instituições distintas. E dentre esses laboratórios nós temos o Laboratório de Comunicações, que é exatamente para trabalhar com projetos de inovação de pesquisas para o setor elétrico, né? Setor elétrico brasileiro e até internacional. E nesse laboratório nós fazemos pesquisas na área de telecomunicações. A gente desenvolve basicamente pesquisas sobre Power Line Communications, em média e baixa tensão, Wireless Power Transfer, que é a transmissão de energia por ondas eletromagnéticas, Harvesting Energy e também fazemos algumas análises aqui de sinal wireless, né? Nós recentemente adquirimos o analisador de cobertura para 1G, 2G, 3G, 4G e 5G, para poder prover serviços externos aqui da UFJF. Quando a gente tem um instrumental desse nível num laboratório, a gente eleva o nosso nível de pesquisa para um outro patamar. O principal benefício é a confiabilidade nas medidas que os instrumentos proporcionam, além da precisão. A gente conseguir desenvolver, por exemplo, um circuito, testar esse circuito e ter a certeza que a medida que está sendo feita por esse instrumento é uma medida de alta qualidade e alta precisão. Alguns anos atrás recebi uma ligação do professor Moisés, onde ele estava iniciando estudos sobre uma determinada tecnologia. E, mediante essa proposta, que eu nunca tinha antes escutado, resolvi pegar um avião e vir aqui para Juiz de Fora para entender melhor a pesquisa. E daí surgiu esse início de parceria da Rohde & Schwarz com o INERJ. A Rohde & Schwarz, na figura do seu funcionário José Reis, esteve aqui, sentou na minha mesa, conversou comigo, escutou minhas dores, entendeu meu problema e apresentou uma proposta que cabia no meu bolso, que era adequada para aquilo que eu precisava. A divisão 1 é a divisão de teste e medição. Nessa divisão, a gente fornece soluções como geradores e analisadores de sinal, analisadores de espectro, analisador vetorial de rede, osciloscópio. E o meu papel como engenheira de aplicação é justamente ajudar o cliente a encontrar a melhor solução para o problema que ele tem atualmente por meio de nossas soluções de teste e medição. Então, quando você olha para uma empresa que nos dá um apoio, dá suporte e está sempre do seu lado quando você precisa, isso faz com que você permaneça sempre. E foi isso que nós encontramos na Rohde & Schwarz.
Nesse laboratório temos aqui o FPH. O FPH é um espectro do tipo handheld. Qual é a diferença do equipamento handheld do equipamento de bancada? Quando a gente tem o equipamento handheld, é possível você fazer medidas em campo, principalmente em lugares de difícil acesso. Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, fazer um site survey de um ambiente diferente, capitalizar interferências, fazer um mapeamento dessas interferências. E esse equipamento tem diversos modelos. Então, a gente tem um modelo até 44 GHz, com um ótimo range dinâmico. Então, com isso, você consegue capturar todos os sinais de telecomunicações interferentes possíveis, ou pelo menos a maioria deles que a gente tem hoje em dia. Temos aqui o CMW500. O CMW500 é um testador de radiocomunicação de banda larga. Ele é um dos nossos equipamentos mais completos da divisão de teste e medição. Com esse equipamento é possível a gente testar tecnologias celulares, que são elas 2G, 3G, WCDMA, CDMA, 4G ou LTE, e também tecnologias não celulares, então como Bluetooth, Wi-Fi e etc. Temos aqui a DST-200, é uma chamber que opera até 18 GHz. Para que serve uma chamber? Quando a gente fala em medidas irradiadas, significa que a gente está transmitindo por meio de uma antena e pegando o sinal por meio de uma antena. Ou seja, é impossível fazer uma medida em um ambiente que está totalmente poluído com ondas eletromagnéticas. Então você precisa ter um ambiente que a gente chama de quiet zone. O que é isso? Por fora da chamber a gente tem metal. Então o metal ele impede que as ondas eletromagnéticas do meio externo entrem no seu teste, e por dentro a gente tem materiais absorvedores. Esses materiais são responsáveis para que a gente não tenha multireflexões ali dentro da chamber. Dentro dessa chamber a gente tem um posicionador 3D. Então você coloca o seu dispositivo sobre teste nesse posicionador 3D e você rotaciona ele em todas as direções. Então, com isso, é possível você tirar um diagrama de radiação no formato completo e 3D, ou seja, φ e θ do seu diagrama de radiação de uma forma muito fácil e controlada por meio de um software. Sim, a Rotschwartz ela tem já 20 anos no Brasil. A gente, desde o início, a gente focou nessa parte de estar presente nos institutos, então provendo workshops, palestras e também até fornecendo soluções. E dessa forma a gente tem conseguido aí atender e ajudar os pesquisadores a fazer publicações, novos produtos, melhorar novas tecnologias. O que a gente vislumbra para o nosso laboratório hoje? É a gente, inclusive, adquirir mais equipamentos, porque nós temos novas fronteiras a serem investigadas e nós precisamos avançar. Isso necessariamente envolve tecnologia 5G e até mesmo uma outra tecnologia que a gente está começando a trabalhar agora, que é exatamente comunicações quânticas, né? E aí é onde a gente deve caminhar em termos das nossas pesquisas. Aí a gente já começa a olhar questões muito mais amplas, que tem eu diria, um impacto diferente, onde você começa a pensar em transição energética, digitalização dos sistemas, em como você usa os recursos disponíveis à sua volta, minimizar desperdícios de energia, né? De que forma você fazer isso, porque a gente tem um processo de aquecimento global, onde a gente precisa contribuir para minimizar esses impactos. Sim, a vantagem da Rotschwartz realmente é a parceria e o know-how que a empresa tem com relação às tendências tecnológicas. Então a Rotschwartz ela participa de todos os fóruns para resoluções e determinações de tecnologias que estão recorrentes e também estão por vir. E dessa forma a gente tem uma grande vantagem sobre as outras empresas. Então vale a pena fazer pesquisa e formar pessoas no ambiente acadêmico.